A delegação colorada já está aqui em Medellín, onde na quinta-feira encara o Atlético Nacional pela Copa Libertadores da América. O técnico Roger Machado tem novidades na lista dos relacionados. Boas notícias envolvendo atacantes, mas também uma baixa que é bastante sentida pelo departamento de futebol. Eu quero falar também, gente, sobre a decisão de hoje à noite, que pode movimentar bastante o grupo do Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Já quero pedir desculpa para vocês, né, aqui pela minha cara de cansado, né? Afinal, saí de Porto Alegre ontem 8 da noite e cheguei exatamente agora, né? Agora aqui são 9h46. Na verdade, né, são 9h46 no Brasil, né, o horário que eu estou gravando. Aqui são 7h46 da manhã, né, então o fuso horário também, né, a gente vai se adaptando um pouquinho, mas já estou, né, obviamente no palco do jogo, onde o Inter na quinta-feira encara o Atlético Nacional, num jogo que é extremamente decisivo, né, para o Inter, para as pretensões, né, dentro da Copa Libertadores da América, e a gente vai abordar tudo isso aqui no canal, em nome da Telmaster, que tem a solução tecnológica para a tua empresa, né, reunião tudo em PABX, né, transcrição das reuniões, tudo por inteligência artificial, enfim, né, diversas soluções, né, ramais, tudo feito de forma online, né, no teu celular, até 20 ramais na tua empresa podem estar lá, então uma série de melhorias podem acontecer com a Telmaster. Então dá uma chance para a Telma, que é essa moça que está aqui na tela, que ela vai ter um plano personalizado para a tua empresa, e eu tenho certeza que os resultados também vão ser melhores. Então, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, estou deixando o WhatsApp, QR Code, tudo aqui na tela para você, tá certo? Turma, o Inter chegou em Medellín aqui ontem no final da noite, né, por volta de meia-noite, e a delegação tem algumas novidades, tá? O Inter que tem desfalques importantes, né, não é surpresa para ninguém, o Borré segue fora, né, em virtude de uma lesão muscular, o Inter também ainda não conta com o Johan Carboneiro, e esse para mim é uma baixa significativa, porque o Inter trabalhava com a hipótese de ter o Carboneiro por pelo menos 45 minutos contra o Corinthians, acabou não se confirmando, ele teve, né, uma regressão na sua recuperação, justamente num treino de tiro, né, do físico com Paulo Paixão ainda, ele acabou sentindo, né, o adutor da coxa e por isso, né, não está relacionado para o jogo, é uma alternativa de velocidade a menos que o Inter tem, né, o Inter que já não tem o Vitinho, que fraturou um dos dedos da mão ainda no jogo contra o Maracanã, então assim, né, são ausências sentidas pelo técnico Roger Machado, que tem de volta pelo menos duas boas notícias, o atacante Luca e também o Ricardo Matias, ambos já recuperados de lesão. O Luca teve um problema muscular e o Ricardo Matias teve um problema de entorse no joelho em um dos jogos do Sub-20. Então são situações, né, que o Inter vai ajustando, obviamente, mas, né, é aquela alternativa ao Ener Valencia. Afinal, eram 3 atacantes lesionados ao mesmo tempo, o que fez com que o Roger, inclusive, olhasse para o Sub-17. Olhou para o garoto Raikkonen, né, que foi relacionado contra o Maracanã, fez aquele gol mal anulado, foi relacionado contra o Corinthians, pelas circunstâncias do jogo acabou não entrando, mas de qualquer forma, né, o Inter olhou para este garoto. Então, o Raikkonen não está inscrito na Libertadores, não poderia ou não pode, né, estar nos jogos, né, que o Inter vai disputar até o final, né, são 3 partidas, a primeira nesta quinta-feira contra o Atlético Nacional, posteriormente, né, o Inter joga fora de casa contra o Nacional em Montevidéu e fecha, né, essa sequência contra o Bahia no estádio Beira-Rio. Então, né, são boas notícias, obviamente, né, que a gente não sabe o que vai acontecer durante o jogo, a gente sabe que o jogo contra o Atlético Nacional tende a ser um jogo muito físico, eles estão tratando, né, como uma final de campeonato aqui o duelo, né, a tendência é que o Atanásio Girardot esteja lotado, completamente tomado, né, pela torcida do Atlético Nacional, que é uma torcida, né, muito apaixonada, é a maior torcida aqui do país, e de qualquer forma, né, a gente espera, né, um jogo muito duro, uma decisão de fato para o Internacional, que, né, vai ter que pelo menos não perder o jogo, porque se não perder, permanece, né, no seu segundo lugar, não é ultrapassado pelos colombianos, não é ultrapassado pelo próprio Nacional de Montevidéu, que joga hoje à noite, e aí, né, tem 2 jogos contra, teoricamente, né, um adversário mais fraco, que é o Nacional, para ganhar, né, os pontos que perdeu no Beira-Rio, naquele 3-3, e decidir em casa contra um Bahia que pode já estar classificado, lembrando que o Bahia hoje lidera o Grupo F com 10 pontos.
A tendência, tá, de time do Internacional para o duelo, e é válido destacar que o Roger ainda vai fazer uma atividade hoje, às 4 horas da tarde, aqui horário local, ou seja, às 6 da tarde no horário do Brasil, para definir a escalação. Eu estou apostando, pelo que eu vi, no Inter não tão defensivo, tá? No Inter sem Thiago Maia e com o Bruno Tabata, pelo menos é a tendência do que eu vi nos bastidores, mas não dá para descartar, né, o Thiago como titular. Então seria Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, que viajou, né, não reúne 100% das condições físicas e clínicas, aquela coisa toda, mas treinou bem na última terça-feira, viajou com a delegação e vai estar em campo, que é uma boa notícia. Wesley, Bruno Tabata e na frente o equatoriano Ener Valencia, pelo menos é a tendência do time do Internacional para este duelo tão importante, né, contra a equipe colombiana. Falei mais cedo, né, sobre o jogo de hoje à noite, né, às 5 horas aqui horário local, 7 da noite horário do Brasil, tem Bahia e Nacional jogando no estádio Arena Fonte Nova, em Salvador. Lembrando que em Montevidéu o Bahia ganhou do Nacional por 1-0. O Bahia tem 7 pontos, então se o Bahia vencer vai a 10. E o Inter só ultrapassaria o Bahia mediante um tropeço dos baianos antes do jogo contra o Internacional, que é o último, né, da fase de grupos. O Nacional, né, se não ganhar do Bahia, permanece apenas com 1 ponto. Então, se perder hoje, fica com 1 ponto e aí fica uma situação extremamente delicada para o jogo da próxima rodada, que é justamente contra o Inter lá em Montevidéu. Então, se o Inter ganhar o jogo e o Bahia também, eu imagino que Inter e Bahia encaminhem suas classificações, porque o Atlético Nacional permaneceria com 3, o Inter, né, iria aos 7 pontos, o Bahia a 10, e aí, né, a coisa já está bem encaminhada, tanto para Inter quanto para o Bahia. Então eu diria que hoje o melhor resultado de fato é uma vitória do Bahia, né? Ou até mesmo um empate, tá? Por mais que o empate ainda deixe o Nacional vivo, né? Com possibilidade de ganhar os 2 jogos em casa contra o Inter e o Atlético Nacional, a gente não vê força, né, no Atlético no Nacional de Montevidéu, que é um time, né, que apesar de ter feito 3 gols no Inter, aquele jogo meio maluco, né, não teve força, né, para ganhar do Bahia, né, perdeu em casa por 1-0, tomou 3-0 aqui em Medellín para o Atlético Nacional. Então vejo, né, que é um jogo extremamente obrigatório para o Inter ganhar lá em Montevidéu, diferente daqui, né, onde é um adversário mais forte, onde é um adversário duro, né, um adversário que tem qualidade, né, tem jogadores como Inestrosa, como Cardona, Ospina. Então é um jogo extremamente duro. O Inter tem que pensar em trazer 3 pontos aqui, e se não der um pontinho a gente olha com bons olhos. Tá certo? Não esquece, né, que esse jogo de Nacional e Bahia, ou Bahia e Nacional, já que o jogo é em Salvador, tá disponível lá no site da KTO, kto.bet.br. Ontem fiquei por uma vitória do Corinthians, hein? Por muito pouco não faturei. Lembrando que cada acerto na KTO vale ponto na Liga do Milhão. Então a KTO tá cheia de prêmios aí neste ano de 2025. Então se você ainda não joga na KTO, faça o seu cadastro aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, no meu link. E, cara, joga com responsabilidade, afinal é para brincar e se divertir. E a KTO é uma apoiadora do jogo responsável. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!